Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes e guardiões da memória. É um prazer imenso recebê-los novamente aqui nos corredores silenciosos do nosso arquivo, onde o cheiro do papel antigo se mistura ao sopro do vento que desce das encostas do Vale do Jequitinhonha. Hoje eu não quero apenas contar uma história, eu quero que você caminhe comigo. Quero que você feche os olhos por um instante e se imagine em Araçuaí, a nossa sentinela do vale. Imagine-se pisando nas pedras da Praça do Rosário, o solo mais antigo desta cidade. Você já sentiu aquela sensação estranha ao passar por ali? Um peso no ar? Um silêncio que parece carregar vozes de séculos atrás? Muitos passam por aquela praça todos os dias, a caminho do trabalho ou da escola, e enxergam apenas um espaço público com uma igreja antiga ao fundo. Mas os documentos que guardo nesta gaveta revelam que o que você vê é apenas a superfície de uma trama muito mais profunda. Existe um segredo escondido sob aquelas pedras, um segredo sobre a fundação de Araçuaí que foi deliberadamente deixado de fora dos livros didáticos tradicionais. Por que a cidade começou exatamente ali e não às margens fartas do rio? O que aquelas paredes de adobe e pedra-sabão viram que a história oficial tentou silenciar? Fique comigo até o final deste registro, pois hoje vamos escavar a memória do Arraial do Calhau e eu vou te provar que a praça que você pensa que conhece é, na verdade, um monumento à resistência que quase foi apagado. Antes de abrirmos este pergaminho, peço que você assuma seu posto como protetor desta herança. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A memória do nosso vale é frágil e ela depende de guardiões como você para não virar pó diante do tempo. Para começarmos a nossa escavação, precisamos voltar no tempo para uma época em que o mapa de Minas Gerais ainda era uma colcha de retalhos de matas virgens e trilhas perigosas. Estamos no século XVIII. Araçuaí ainda não era a potência que conhecemos, mas sim o modesto Arraial do Calhau. O nome Calhau já nos dá a primeira pista do segredo. Refere-se às pedras lisas de quartzo, lavadas pelas águas dos rios Araçuaí e Jequitinhonha. Mas aqui está o ponto que intriga os historiadores. Logicamente, um assentamento comercial deveria florescer o mais próximo possível da água, para facilitar o transporte e a pesca. No entanto, o berço da cidade foi estabelecido no alto, onde hoje brilha a Praça do Rosário. Por que os primeiros habitantes escolheram subir a colina em vez de se acomodarem na várzea? O arquivo nos mostra que a escolha foi estratégica e defensiva. Naquela época, o vale era uma terra de fronteira disputada por exploradores nativos que resistiam bravamente e a própria coroa portuguesa, que queria taxar cada grama de ouro e cada pedra preciosa. A Praça do Rosário foi escolhida por ser uma sentinela natural. De lá era possível avistar qualquer movimento que subisse o rio ou que descesse pelas serras. Era o ponto de comando. Quem dominava a praça dominava a visão estratégica de todo o território. O segredo da praça começa na sua geografia. Ela nasceu para ser uma fortaleza disfarçada de ponto de oração. Cada casa construída ao seu redor funcionava como uma muralha humana, protegendo o coração do povoado contra os perigos de um sertão que ainda não havia sido domado pelos homens da metrópole. Agora, entramos na parte mais profunda deste mistério, aquela que faz o coração do arquivista bater mais forte. O segredo da praça não está apenas na estratégia militar, mas na alma de quem carregou as pedras para erguer a igreja de Nossa Senhora do Rosário. No período colonial, a sociedade era dividida por muros invisíveis, mas intransponíveis. Enquanto a elite branca e os comerciantes ricos buscavam estabelecer seu poder em outras áreas, a Praça do Rosário tornou-se o reduto da Irmandade dos Homens Pretos. Esta Irmandade não era apenas um grupo religioso, era um governo paralelo, uma rede de proteção mútua e, acima de tudo, um centro de inteligência.
O segredo que as paredes da igreja guardam é que aquela praça foi o primeiro território livre de Araçuaí. Ali, o homem que era tratado como mercadoria durante o dia tornava-se o construtor, o arquiteto e o juiz durante a noite e nos dias de festa. A construção da igreja foi um ato de rebeldia silenciosa. Eles ergueram o templo no ponto mais alto para que a sua a sua fé e a sua presença fossem vistas por todos, inclusive pelos senhores que estavam lá embaixo. A Praça do Rosário é, portanto, o marco de uma Araçuaí que nasceu da resistência negra e não apenas do comércio de pedras. É um lugar onde a arquitetura fala sobre dignidade em tempos de opressão. Quando você caminha por ali, seus pés tocam o solo onde foi plantada a semente da liberdade espiritual do vale. Se você observar atentamente a malha urbana que se origina da Praça do Rosário, perceberá algo muito diferente das cidades planejadas. As ruas são estreitas, as esquinas são fechadas e os becos parecem se fechar sobre si mesmos. Isso não foi fruto do acaso ou da falta de perícia dos antigos construtores. O segredo da arquitetura da praça mais antiga de Araçuaí é a segurança por meio do labirinto. Em um tempo onde as ordens da coroa portuguesa mudavam ao sabor dos ventos e onde o fisco era impiedoso, a vizinhança do Rosário servia como um refúgio. O arquivo revela relatos de que, durante os períodos de maior pressão da derrama e das buscas por ouro ilegal, os moradores da praça criaram um sistema de comunicação interna. Das janelas de treliça, os olhos atentos vigiavam as autoridades que tentavam subir a ladeira. O desenho das ruas permitia que alguém desaparecesse em segundos, entrando por uma porta e saindo por outra em uma rua completamente diferente. Existem registros borrados pelo tempo que sugerem que os porões de alguns casarões antigos ao redor da praça eram interligados, ou, no mínimo, serviam de depósitos para bens que a coroa jamais deveria encontrar. A praça era o epicentro de uma rede de inteligência popular. O segredo está na engenharia da sobrevivência. Cada curva de rua era um obstáculo para o invasor e um caminho de liberdade para o morador local. Com o passar das décadas, Araçuaí começou a crescer e a ganhar contornos de cidade grande. Foi então que um conflito silencioso começou a desenhar o segredo que perdura até hoje. A disputa entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. O centro comercial começou a se deslocar para as margens do rio, onde o dinheiro circulava mais rápido e onde as novas elites queriam construir seus palacetes. Houve um movimento, no final do século XIX e início do XX, para que a Praça do Rosário fosse deixada para trás, considerada antiga demais ou simples demais para a nova Araçuaí que surgia. Mas o segredo é que o povo do Rosário nunca permitiu que a praça morresse. Eles mantiveram as tradições, as festas de reinado e a conservação do patrimônio como um ato de resistência contra o esquecimento. Enquanto o centro da cidade se modernizava e perdia sua identidade para o concreto, a Praça do Rosário permanecia como o guardião do DNA original de Araçuaí. Documentos de atas municipais mostram diversas tentativas de reformular a praça, tirando suas pedras originais e derrubando muros antigos para higienizar o espaço. No entanto, a conexão emocional da população com aquele solo foi mais forte. O segredo da praça é a sua imortalidade teimosa. Ela se recusou a ser apenas um bairro periférico e manteve o título de coração histórico, provando que o verdadeiro poder de uma cidade não está onde o dinheiro circula, mas onde a sua história é preservada. Entramos agora em um terreno onde a lenda e o arquivo se fundem. É impossível falar da Praça do Rosário em Araçuaí sem mencionar os sussurros sobre o que existe debaixo dela. Entre os moradores mais antigos, os contadores de causos, que são os verdadeiros arquivos vivos do vale,
Existe a crença inabalável de que a Igreja do Rosário é o ponto de partida de passagens subterrâneas. Dizem as más línguas, ou as boas línguas da tradição, que esses túneis ligavam a igreja a pontos estratégicos de fuga no leito do rio ou em direção às matas. Mas o arquivista aqui propõe uma reflexão diferente sobre esse segredo. O tesouro escondido não seria material. Durante o ciclo das pedras preciosas, Araçuaí era um ponto de passagem obrigatório. O ouro e as gemas que não eram declarados precisavam de um lugar seguro. E que lugar seria mais seguro do que um solo considerado sagrado e protegido por uma irmandade que não prestava contas à coroa? O segredo sob o solo da praça pode ser a própria economia informal que sustentou o vale por séculos. A praça era o banco da resistência. O mistério dos túneis pode ser uma metáfora para os caminhos ocultos que a riqueza do Jequitinhonha percorreu para não cair nas mãos dos opressores. Até hoje, quando se faz uma obra perto da praça, o povo observa com curiosidade, esperando que o chão finalmente revele as joias ou as passagens que a memória coletiva jura que existem. Caminhando para a conclusão da nossa jornada, precisamos entender que o segredo da Praça do Rosário não é algo que se possa tocar, mas algo que se sente. Ela é o espelho da alma geraizeira. O que a praça esconde é a nossa própria identidade. Ela nos mostra que somos um povo feito de camadas. Por fora, a simplicidade das fachadas coloniais, o reboco branco, a calma das árvores. Por dentro, uma complexidade de lutas, de fé inabalável e de uma cultura que não se curva. O segredo é que a praça funciona como um portal do tempo. Quando você para no centro dela e olha para a fachada da igreja, você está vendo a mesma vista que um tropeiro do século XIX via. Essa continuidade é o maior segredo de Araçuaí. Em um mundo que descarta tudo o que é velho, a Praça do Rosário sobreviveu para nos lembrar de quem somos. Ela esconde a chave para entendermos o orgulho de ser do Vale. Ela nos ensina que ser antigo não é ser ultrapassado, mas sim ter fundamentos profundos. A praça é o lugar onde o tempo faz uma pausa para que possamos nos reencontrar com nossos antepassados. Ela guarda o segredo da resiliência. Assim como as pedras do Calhau, o povo de Araçuaí pode ser moldado pelas águas das dificuldades, mas nunca perde sua dureza e seu brilho. Meus caros, nossa escavação de hoje chega ao fim, mas a história da Praça do Rosário continua sendo escrita a cada passo que você dá naquele solo. O segredo foi revelado. A praça não é apenas um lugar. É um manifesto de resistência, fé e estratégia. Ela é o berço de uma Araçuaí que soube se proteger para florescer. Espero que agora, ao passar por aquelas ruas estreitas e olhar para as torres da Igreja do Rosário, você não veja apenas pedras e cal, mas sinta o pulsar de séculos de lutas e glórias. A história de Araçuaí é vasta como o horizonte do nosso vale. E cada canto desta cidade tem um registro esperando para ser lido. Não deixe que essas verdades desapareçam no esquecimento. Você agora é um guardião deste segredo. Se este documentário abriu os seus olhos para uma nova visão da nossa querida Sentinela do Vale, eu peço que você deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo em seus grupos. Vamos fazer com que a voz do Vale ecoe para além das montanhas. Eu sou o arquivista do Vale e o meu compromisso é com a verdade que o tempo tentou esconder. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia nesta jornada. Nos encontramos em breve, em mais uma página aberta deste grande livro chamado Minas Gerais. Até logo, sob a luz eterna do nosso Jequitinhonha.